Olá a todos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui pelo Bezerra. Podem chegar, boa noite. Hoje a gente tem um convidado com um tema super interessante. Vai ser bem bacana. Esperando o pessoal chegar. Nosso tema de hoje é Seguindo à Frente, com o nosso querido Marcos Vinícius, que veio lá da Irmandade Espírita José da Luz, trazer esse lindo tema, essas lindas palavras para a gente. Sejam todos muito bem-vindos, boa noite. Eu sou Letícia Prado e a gente hoje vai abrir com uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu abri aqui, né? E veio bem-aventurados os que têm puros de coração. Olha que lindo, né? Hoje a gente está no mês das crianças e vem o tema bem-aventurados que têm puros de coração. Simplicidade e pureza de coração. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Mateus, versículo 5, 8. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seu discípulo, afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam. Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que lhes assemelham. Digo-vos, em verdade, que aquele que não recebe o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Marcos 10, 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que tomou como a da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em sua precedentes existência. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí não dizer Jesus, de modo absoluto, que o reino dos céus é para ela, mas para os que se lhes assemelham. Então, gente, saudações, Gilceia também, paz para você e luz. Que lindo, né, esse texto que fala para a gente se assemelhar, trazer essa pureza de coração, a inocência, né, das crianças. E eu gosto muito, particularmente, né, a gente manter nossa essência, nossa criança interior. E é com essa mensagem, essa inspiração que a gente vai fazer a nossa prece de hoje. E assim, amado Mestre Jesus, amigos espirituais, muito obrigado por a oportunidade de estar aqui presente, Senhor. Muito obrigado pelas palavras, pelos ensinamentos. Ilumine também Marcos Vinícius, que vai ser o nosso expositor de hoje. Que suas palavras, Senhor, possam chegar no coração de quem precisa. Que possamos, Senhor, estar sempre vibrando
na vibração do bem, da caridade, da fraternidade. Fique conosco hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, eu vou chamar aqui para conversar com a gente Marcos Vinícius. Seja bem-vindo, Marcos. Boa noite, Letícia. Boa noite, meus amigos. Que a paz de Deus permaneça em nossos corações. Fico muito feliz por mais esta oportunidade de estarmos aqui juntos, conversando um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, para trocarmos experiências, reflexões. Quero agradecer à Casa de Bezerra de Menezes, na figura de Sander Rezende, que nos convidou. E quero deixar aqui as minhas melhores vibrações pela recuperação do nosso irmão Ronaldo, que fiquei sabendo que já se encontra no quarto, rogando ao Dr. Bezerra de Menezes, aos mentores espirituais, aos benfeitores espirituais e ao nosso querido Mestre Jesus, que possa envolvê-lo em vibrações de muita saúde para que breve ele possa estar já de retorno ao seu lar, convivendo com seus familiares. Então, muito obrigado e espero que possa, de alguma forma, contribuir, trazendo as reflexões de hoje do nosso querido mentor Emmanuel, esse espírito que, quando o nosso saudoso Chico Xavier esteve aqui na Terra, teve essa tarefa, essa missão de conduzir a mediunidade do nosso irmão, trazendo essas belíssimas obras. Tá bom? Então, nós vamos iniciar aqui com o nosso slide e no finalzinho, se tiver alguma pergunta, algum comentário, né, Letícia, nós podemos estar, de alguma forma, ajudando também. Então, obrigado. Em nome da Casa de Bezerra de Menezes, a gente agradece você, Marcos, pela palestra de hoje. Fique à vontade. Vou dar uma saidinha aqui, pessoal. Vou deixar vocês com o Marcos Vinícius. Tá bom, Letícia. Muito obrigado. Bom, meus irmãos, o tema dessa noite, seguindo à frente. Essa página de Emmanuel é o capítulo 23 do livro Ceifa de Luz. E essa página, ela mexe profundamente conosco. Quando nós começamos a ler, aliás, se nós vermos toda a mensagem de Emmanuel, ela é de uma profundidade, uma sabedoria. Inclusive, esse livro Ceifa de Luz, ele pertence à coleção Fonte Viva, né, composta por 5 livros: Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva e Ceifa de Luz. Todas as mensagens trazidas por Emmanuel nesses 5 livros são maravilhosas. Emmanuel ele vai pegar alguns versículos de Jesus, dos apóstolos, dos Atos dos Apóstolos, e vai destrinchar, vai trazer para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, para que nós possamos inserir na nossa vida diária, para que nós possamos refletir sobre muitas coisas que acontecem conosco ao longo da nossa encarnação. Então, assim, quando eu li essa página, eu achei ela muito linda e pensei comigo, eu tenho que montar um trabalho em cima dela que vai nos auxiliar. Então, Emmanuel, ele já começa analisando esse versículo de Paulo aos Coríntios, na segunda epístola, no seu capítulo 5, versículo 17. Esse capítulo 5, se depois vocês puderem, peguem a Bíblia, né, e verifiquem. Por quê? Do versículo 1 ao 10, Paulo vai tratar da nossa habitação celestial. E do versículo 11 ao 21, ele fala sobre o ministério de reconciliação. Então, é um capítulo lindo que nos fala sobre o que nos aguarda depois do nosso desencarne, a nossa verdadeira casa espiritual, que o nosso corpo é um templo de Deus a serviço do amor, e que nós também temos um templo nos aguardando no plano espiritual. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles servem para preparar esse templo, seja o corpo físico, como o nosso perispírito, para a nossa verdadeira morada, que é a vida espiritual. Vem falando também da nossa reconciliação conosco mesmo, com Jesus. E nesse versículo, o que Paulo diz aos Coríntios? Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é.
Olha só que lindo, né? Porque quando realmente nós começamos a nos integrar na energia de Jesus, nos tornamos novas criaturas. Os nossos pensamentos mudam, os nossos sentimentos alçam um patamar mais elevado. Nós começamos a enxergar a nossa existência de uma forma diferente e começamos a entender a vida, que é única, também de uma forma peculiar. E é justamente isso que Paulo vai nos chamar a atenção. Se nós lembrarmos a passagem de Paulo, quando ele se depara com Jesus na estrada de Damasco, e ele indaga: Senhor, que queres que eu faça? E todos nós, um dia, se já não nos deparamos com Jesus na estrada de Damasco, nós iremos nos deparar. E é exatamente nesse momento que nós nos proporcionamos esse mergulho profundo dentro de nós mesmos e nos encontramos com Jesus, com Cristo. Ele nos responde o que nós precisamos fazer para realmente nos tornarmos o mensageiro da sua palavra. Jesus, esse Espírito que não precisava, mas fez questão de encarnar entre nós e vivenciar a sua mensagem, nos mostrar o caminho, que mesmo sendo o Espírito superior, no momento que ele estava encarnado, ele estava sujeito às dores físicas, ele estava sujeito às injunções terrestres, mostrando que nós podemos e conseguiremos também alcançar a nossa redenção. Basta para isso seguir o caminho que ele nos apresenta. Basta para isso seguir a sua seara. É bem verdade que muitas das vezes esse caminho é peligroso, a porta é estreita, trazendo muitas dificuldades. Mas é o melhor caminho a ser seguido, porque o caminho do bem, o caminho do amor, o caminho da liberdade. E o próprio Emmanuel, na sua encarnação como Públio Lentulus, naquela época um senador orgulhoso, vaidoso, que tinha vergonha de se encontrar com Jesus, ele vai a esse encontro a pedido de sua esposa para obter a cura de sua filhinha Flávia, que estava muito doente. E ela, que já havia se convertido ao cristianismo, tinha certeza de que, se Públio fosse até Jesus pedir auxílio, que a sua filha ficaria curada. E Públio deixa para ir a esse encontro já no entardecer, para que ele não fosse visto junto a Jesus, o Nazareno, porque ele tinha um cargo a zelar, uma postura a ser mantida. E Públio lá estava esperando Jesus. Quando Jesus se aproxima dele, ele conta no livro, há 2000 anos, ele sentiu como se tivesse tomado uma paulada nas duas pernas e automaticamente se ajoelha diante do Mestre. Ou seja, o magnetismo, o amor que Jesus trazia. O que Jesus fala com ele? Orgulhoso senador romano, todo o seu poder, toda a sua glória, um dia passarão. Vou curar sua filha não por ti, mas por sua esposa que está no seu lado. E ela, na humildade da sua prece, me rogou. E a sua filha vai ficar curada, pode retornar. Um dia também, nós nos defrontaremos com Jesus. E todo o nosso orgulho, toda a nossa vaidade, todo o nosso egoísmo vai cair por terra abaixo. E é justamente esse sentido que Emmanuel tenta nos explicar a partir desse versículo de Paulo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E nós percebemos isso ao longo da vida de Jesus, junto com os seus apóstolos, que todos se tornaram novas pessoas. Mesmo no momento da crucificação, em que só ficaram as mulheres perto de Jesus, João, o evangelista, Pedro, que o negou 3 vezes, e chorando, alguns dias antes, falou com Jesus que nunca abandonaria. Mas o que Jesus oferece a ele no momento que ele de longe acompanha Jesus quando ele está sendo levado, preso? Jesus o olha de uma forma compassiva, com o seu
olhar repleto de compaixão. O que Jesus faz logo assim que desencarna? Ele vai ao encontro de Judas, que havia se suicidado, que se encontrava no Vale dos Suicidas, cego, repleto de remorso. O que Jesus fala para Maria de Magdala? Cadê aqueles que te acusam? E ela responde: não estou mais aqui, Jesus. E o que ele diz? Vai, não peques mais. O que Jesus perguntava às pessoas que chegavam até ele pedindo cura? Que queres que eu te faça? Mostrando que tudo aquilo que nós procuramos realizar, tudo aquilo que nós pedimos a Deus, tem que ter uma parcela da nossa contribuição. Tem que ter uma parceria nossa. Não basta nós pedirmos e ficarmos com as mãos estendidas para Deus. É necessário que nós façamos a nossa parte. Ele sempre falava: vá e não peques mais. Então Jesus, ele nos mostrou todas as estradas, todos os caminhos que nós devemos percorrer para estarmos com ele, assim como ele está conosco. E passando já para a análise desse versículo, Emmanuel nos fala: dificuldades, fracassos, conflitos e frustrações, possivelmente faceaste tudo isso, restando-te unicamente largo rescaldo de pessimismo. Olha só, tudo que nós estamos vivenciando atualmente. Apesar de tudo, a vida te busca a novas empresas de trabalho e renovação. Então, Emmanuel nos fala que, embora as dificuldades que nós enfrentemos, os fracassos, os conflitos que todos nós temos, porque todos nós que estamos hoje encarnados no planeta Terra, 99,99% somos espíritos de terceira ordem, que temos muitos conflitos para resolver. Alguns casos que se enquadram em espírito de segunda ordem, mas são aqueles missionários. E Jesus, que foi o espírito perfeito, o espírito mais perfeito que esteve aqui conosco. Mas a grande maioria somos de terceira ordem, ou seja, temos conflitos, frustrações, tristezas, dificuldades, fracassos. Então, tudo isso está nos envolvendo. Mas o que Emmanuel nos fala? Apesar de tudo isso, a vida, ela sempre nos busca, nos dando a oportunidade através do trabalho e da renovação. Então, quando estamos vivenciando alguma dificuldade, que procuramos trabalhar no bem, aquela dificuldade diminui o peso. Quando procuramos nos renovar, essa renovação nos traz novas esperanças. Por isso que Jesus falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus quis dizer com isso? Porque quando estamos com Cristo, quando compreendemos a dinâmica da vida pelo prisma que Jesus nos apresenta, tudo fica mais suave. O nosso fardo ele fica mais leve, porque é um fardo envolvido pelo amor, pela compreensão de que nos reconhecemos como espíritos imortais, que estamos no processo evolutivo, passageiro, que por maior que seja a nossa encarnação, a nossa existência aqui na Terra, ela vai passar e diante da eternidade, é um segundo, um piscar de olhos, a nossa vida se transforma. Então, Jesus, Deus, os benfeitores espirituais, o nosso anjo da guarda, eles estão sempre nos convidando à renovação. Renovar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E nessa renovação, um convite ao trabalho, o trabalho no bem, o trabalho a serviço de Jesus, na divulgação da sua mensagem, na vivência. É bem certo que nós vivenciamos ainda muito pouco as mensagens do Cristo. Como o próprio Paulo nos falava: por que aquilo que não quero fazer, faço, e aquilo que quero, não faço? É justamente essa dicotomia que enfrentamos no nosso dia a dia,
o conflito do homem velho com o homem novo, o nosso lado sombra, que a gente escuta vários expositores falando que nós precisamos abraçar a nossa sombra, caminhar lado a lado e aos poucos ir nos iluminando, a nós e a nossa sombra. Não afastá-la, mas acolhê-la com muito carinho, com muito amor e ir nos iluminando. É esse convite que a vida nos faz. É esse convite que Deus está sempre nos apresentando a cada amanhecer. E continuando. O sol brilha, o mar de oxigênio terrefaz energias, o progresso trabalha, o chão produz e parece que a noite se abriga no ser. Então a natureza é um espelho vivo do trabalho de Deus. Deus trabalha desde sempre e continuará trabalhando pelo infinito, nos mostrando que nós também podemos trabalhar, nós podemos produzir. A natureza nos ensina dia a dia o trabalho, o recomeço. O sol está brilhando a cada dia. Mesmo naqueles dias que temos nuvens espessas, que está chovendo, por trás das nuvens o sol está brilhando. O mar de oxigênio te refaz energias. Quantos de nós já não tivemos a oportunidade de vivenciar uma experiência, de chegar numa praia deserta, logo no início da manhã, e respirar, sentindo aquele ar entrando pelos nossos pulmões? Nós sentimos uma energia muito boa, como se estivéssemos tomando um passe. E também o entardecer, numa praia deserta também, olhar o pôr do sol, é como se novas energias estivessem entrando dentro de nós. O progresso, o trabalho, o chão produz. O chão está produzindo constantemente novas árvores, novas sementes que estão nascendo, estão rompendo a terra, nos mostrando que muitas das vezes precisamos buscar dentro de nós essa energia para romper com as dificuldades criadas por nós mesmos, não só nessa encarnação, como em existências pretéritas. Nós precisamos ter essa energia para romper. E a noite, ela abriga o nosso ser, nos convidando ao repouso, aquele momento de reflexão, que nos encontramos conosco mesmo. Todos nós precisamos de um momento conosco, onde iremos refletir e pensar a nossa vida, ver, conforme Santo Agostinho nos recomenda, né? Ao formos dormir, repassarmos o nosso dia, ver o que nós nos equivocamos, o que nós precisamos melhorar, em que momento que nós podemos ter ofendido o nosso irmão, como nós poderemos fazer de uma forma diferente no dia seguinte. Então, em termos de transformação, de reforma moral, não há segredo, não há mistério, não há fórmula mágica. É passo a passo, dia a dia, entre erros e acertos, nós irmos solidificando na nossa estrutura psíquica e espiritual essa transformação, essa renovação que Jesus nos convida. E ele, através de vários exemplos, de várias parábolas, ele nos afirma que Deus não tem pressa, que Deus nos traz uma lição educativa e não punitiva. Quando ele passa a parábola do filho pródigo, todos nós somos filhos pródigos, nós pegamos a herança de nosso pai, como herdeiros de Deus, que somos criaturas divinas, pegamos essa herança e muitas vezes dilapidamos, e quando estamos estrupiados, retornamos ao pai. E o que ele faz? Ele nos aceita de braços abertos, manda preparar um banquete e faz uma festa, porque estamos retornando para a nossa realidade espiritual, para a nossa essência. E Emmanuel continua: uma estrada se continua, desculpe-me, ergue-te em espírito e empreende jornada nova. Então é um convite para, em qualquer momento, em toda situação, estarmos nos reerguendo e empreendendo novas jornadas. Uma estrada se continua em outra estrada. Uma fonte associa-se a outra, mostrando que na vida nós não devemos ter solução de continuidade. A própria vida nos mostra isso. Uma estrada continua numa outra.
uma fonte se associa a outra, e a outra, e a outra, até chegar no mar. E assim é a nossa vida. O contínuo caminho de sucessivas experiências para que nós possamos ir estruturando em nosso ser essas belezas que Jesus nos traz como oportunidades de crescimento. Porque o objetivo da encarnação é nós nos melhorarmos. Nós fomos criados simples e ignorantes e temos um trabalho a realizar. Cada um de nós é uma individualidade. Não existe um espírito que seja igual ao outro. Deus, na sua infinita sabedoria, ao nos criarmos, criou também a nossa individualidade, que com o decorrer da nossa evolução, nós adquirimos ela. E cada indivíduo é diferente do outro. Não existe um espírito igual ao outro. E cada um de nós tem uma tarefa a cumprir na casa do Pai. Somos co-criadores. Somos chamados a participar dessa grande sinfonia, dessa grande orquestra espiritual, dessa grande orquestra divina. Então, cada um de nós tem a oportunidade de se redescobrir e perceber, identificar a sua tarefa que nos cabe na casa do Pai. Porque chegará um dia em que nos tornaremos espíritos puros e teremos tarefas mais grandiosas. Mas desde já podemos colaborar. Então precisamos descobrir o nosso talento. E, a partir dessa descoberta, aplicar tudo o que nos é possível para colaborar, mesmo que de forma diminuta, na obra do Pai. Basta para isso nos lembrarmos das formigas. Cada uma, na comunidade das formigas, cada formiga tem a sua tarefa. E cada um de nós, espíritos criados por Deus, também temos a nossa tarefa. E cada tarefa é importante, por mais simples que seja. Por isso que devemos valorizar a vida, por isso que devemos aproveitar essa oportunidade, essa encarnação, como algo muito bom para a nossa existência. Não perder tempo. E Emmanuel continua. Tens contigo a riqueza do tempo, a esperar-te na aplicação dela própria, a fim de que a felicidade te favoreça. Que lindo, né, meus irmãos? Fomos criados simples e ignorantes e a única fatalidade que existe é a nossa perfeição e a nossa felicidade. No fundo, todos nós buscamos a nossa felicidade. Ainda não temos ela completa, nós temos momentos alegres, momentos felizes no atual patamar que estamos. Mas algo pulsa dentro de nós em busca dessa felicidade, da nossa perfeição. Um dia todos nós seremos. Uns um pouco mais rápido, outros um tanto mais devagar, mas nós chegaremos lá. E nós temos do nosso lado o tempo, porque o tempo não existe, é uma ilusão. Na verdade, o que é o tempo? É um eterno presente. O passado, ele não vai se modificar, e o futuro nós não conseguimos alcançar ainda. Então precisamos vivenciar hoje o nosso presente. Por quê? Quando nos ligamos muito ao passado, nós estamos sujeitos à depressão, à tristeza. E quando nos ligamos muito ao futuro, nós trazemos para perto de nós a ansiedade. Por isso que na cultura oriental, a sabedoria oriental nos convida a sempre estar caminhando no caminho do meio, do equilíbrio, da harmonia, da serenidade. E quando nós nos encaramos dessa forma, né, que o tempo não existe, esse tempo do relógio, porque depois que nós desencarnarmos, né, nós não estaremos mais submetidos ao tempo. E tem um livro chamado Narrações do Infinito, de Camille Flammarion, que ele vai mostrar perfeitamente essa relação de espaço-tempo que não existe, porque ele ainda, quando encarnado, ele tinha muitas experiências de desdobramento em que ele se locomovia na velocidade do espírito, que é muito, mas muito superior à velocidade da luz. Então, ele conseguia ir no seu passado, encarnações pretéritas,
e ver ele como se fosse no filme, como se ele estivesse vivenciando aquele momento, naquele exato instante. Então, é como se fosse uma viagem no tempo. Esse livro é muito interessante. E, ao mesmo tempo, ele conseguia ver outras pessoas que estavam envolvidas naquele contexto. Ele só conseguia ir no passado, ele não conseguia ir no futuro, porque não tinha acontecido ainda, mas no passado ele ia. Então, mostrando que essa questão de tempo é para nós que estamos encarnados. Que, na verdade, o tempo é hoje, o presente. Nós estamos aqui conversando. São 20 horas e 30 minutos. Daqui a 5 minutos, já foi passado. Eu não tenho que ficar me preocupando às 21 horas do que vai acontecer. Pode ser que eu termine essa palestra e desencarne. A gente não sabe porque esse tempo é um mistério que pertence a Deus. E nós, para que possamos aproveitá-lo da forma correta, é vivenciá-lo presentemente, estarmos focados, concentrados naquele momento que estamos vivendo. Se estivermos trabalhando, focarmos no nosso trabalho. Se estivermos no lazer, focarmos no nosso lazer. Se estivermos fazendo algum trabalho espiritual, focarmos no trabalho espiritual. Se estivermos na nossa família, focarmos na nossa família. Eu estou falando isso, mas eu não faço isso. É algo que eu estou procurando, assim, com muita luta, com muito esforço fazer. Porque todos nós estamos fazendo algo pensando em outra coisa. Nós trabalhamos pensando na palestra que nós temos que fazer. Nós estamos, às vezes, fazendo palestra pensando no problema que está nos incomodando junto à família, no trabalho. Então, nós ainda não conseguimos ter esse foco. E existem várias técnicas que nos auxiliam a manter esse foco. E a meditação é uma delas, a oração. Então, é um problema que todos nós hoje vivenciamos, a questão do foco. Então, quando procuramos manter o foco no presente, nós utilizamos o tempo ao nosso favor, a riqueza do tempo que está sempre nos esperando, para que possamos aplicar esse tempo na busca da nossa felicidade. Porque quando estamos de corpo presente, em todas as situações que estamos realizando, nós estamos serenos, tranquilos, estamos plenos. E a probabilidade de nós alcançarmos aqueles momentos de bem-estar, de felicidade, é bem maior. É como essa figura nos apresenta. Nós temos uma senhora, já na terceira idade, que ao focar o celular para tirar uma foto dela, aparece uma criança. Porque é assim que ela se enxerga. E é assim que a pessoa que está batendo a foto também está enxergando ela. Então, é essa visão que nós devemos ter de nós e das pessoas. Não importa a idade que nós tenhamos, o importante é o nosso estado de espírito. Porque muitas pessoas falam assim, eu já estou velho para fazer um curso de inglês, eu já estou velho para fazer uma faculdade, eu já estou velho para fazer isso, aquilo, eu já estou velho para estudar espiritismo. Não. Se nós acreditamos na nossa imortalidade, se nós sabemos que a vida tem continuidade, nunca é tarde para nada. E nada que nós aprendamos será perdido. Isso é muito importante, porque o pouco conhecimento que eu adquiro, mesmo no limiar da minha existência, ele vai ser importante para a minha vida como espírito numa próxima encarnação. Então, quando encaramos a vida desta forma, o jugo fica mais suave, o fardo fica mais leve. Eu tenho uma leveza na minha vida. Eu sou uma pessoa bem-humorada. E o bom humor, ele vai trazer boas energias para nós. Ele vai mexer com as nossas moléculas, com as nossas células. Isso vai trazer saúde, isso vai trazer bem-estar. Isso vai nos trazer uma postura proativa na vida, diante dos desafios que a própria vida nos traz para o nosso aprimoramento. E Emmanuel continua. Varre os escaninhos da alma, expurgando-te de lembranças amargas, e deixa que a luz do presente consiga alcançar-te por dentro,
das próprias forças. Olha que lindo, meus irmãos. Varre os escaninhos da alma, ou seja, todos os nossos medos, todos os nossos conflitos, toda a nossa ansiedade, todas as nossas lembranças amargas, todos os nossos traumas, muitas das vezes, eles ficam escondidos nas tessituras mais íntimas do nosso espírito. E chega um momento que nós precisamos varrer. E é muito difícil, porque no momento que a gente começa a varrer, começa a subir aquela poeirinha, nós nos lembramos, e isso nos causa um mal-estar, nos causa uma dor. Mas nós não podemos deixar por muito tempo a poeira debaixo do tapete, porque isso vai começar a nos fazer mal. Então precisamos, com muito amor, com muito carinho conosco mesmo, com muito cuidado, começar a varrer esses escaninhos da alma, nos expurgando das lembranças amargas e deixando que a luz do sol do presente consiga nos alcançar por dentro das nossas próprias forças. Ou seja, é o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Jesus nos falou, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Essa verdade está ligada a nós, a nos conhecermos, a encontrarmos com as nossas sombras, a abraçarmos, nos abraçarmos, a não sermos tão cruéis conosco. Nós não sabemos espíritos ainda imperfeitos, temos muitas coisas para consertar, para fazer, mas também precisamos nos amar. Se começarmos naquele processo de autopenitência, nós também estaremos nos desequilibrando. Então precisamos buscar o equilíbrio. Precisamos buscar o bom senso. Precisamos buscar a nossa harmonia. Nós não vamos nos tornar os mais orgulhosos, os mais vaidosos, os mais egoístas. Mas precisamos trabalhar essas emoções dentro de nós de forma que isso nos cause um bem-estar. E o que podemos fazer é o que Emmanuel nos convida. Varrer as nossas mazelas, nos desprendermos das lembranças amargas, ou seja, dos traumas do nosso passado, buscar, se for o caso, uma ajuda médica, buscar a casa espírita, o passe, as palestras, procurar participar de um grupo de trabalho, grupos mediúnicos. Isso tudo funciona como terapia. Se você não é espírita, se for católico, buscar a igreja, os trabalhos que existem na igreja evangélica, no centro de Umbanda, de Candomblé, independente da religião que você for, procure interagir e se integrar aos companheiros daquela religião para você se sentir útil. Porque no momento que trabalhamos pelos outros, estamos, na verdade, fazendo uma terapia conosco mesmo. Porque no momento que procuramos aliviar a dor do próximo, na verdade, estamos aliviando a nossa dor. Porque esquecemos dela. E muitas das vezes um problema que estava nos afligindo, ele desaparece ou se resolve por si próprio. Porque deixamos de dar atenção e ele deixa de ter aquele tamanho grande e volta para o seu tamanho normal. E aí para de nos assustar. E precisamos deixar a luz de Jesus, a luz de Deus, penetrar o nosso âmago. Nós somos criaturas divinas. A nossa essência é composta de amor, de felicidade. E precisamos ser os construtores dessa felicidade. Só depende de nós. Só nós vamos poder nos reconstruir. Pegar cada pecinha e encaixar nesse quebra-cabeça. Porque nós nos conhecemos. Nós precisamos nos conhecer. Na medida que formos fazendo isso, nós vamos descobrir dentro de nós forças inimagináveis que nós pensávamos não existir. É Jesus agindo dentro de nós. Porque quando estamos com Ele, novas criaturas somos. Novas criaturas somos. Como vimos lá no início do texto. E já caminhando para o final, no último parágrafo,
Emmanuel nos fala sobre renovação. Renova-te e segue adiante. Ou seja, não adianta nós ficarmos presos ao passado. Nos equivocamos? Sim, ponto. Vamos nos renovar e seguir em frente. Trabalhando e servindo. Então, o trabalho é o melhor remédio. E o serviço ao próximo é a melhor forma de servirmos a nós mesmos. E à medida que avances caminho afora, entre a bênção de compreender e o contentamento de ser útil, olha só que lindo. E à medida que avances, ou seja, nós não devemos parar no tempo. Devemos sempre continuar, como Paulo falava. Mesmo com o joelho sangrando, quebrado, precisamos levantar e continuar caminhando. Então, na medida que avances, caminho afora, entre a bênção da compreensão, porque conforme nós vamos caminhando, nós vamos nos compreendendo melhor e compreendendo o próximo. E o contentamento de ser útil, ou seja, no momento que nos integramos a um trabalho social, em qualquer lugar que estejamos, nos sentimos úteis. Isso nos traz um bem-estar, isso nos renova, isso nos traz uma visão diferente da vida. Perceberás que todos os obstáculos e sombras de ontem se fizeram lições e experiências. Então, tudo que foi desafio enfrentado por nós, tudo que foi sombra, no momento que nós adquirimos essa maturidade espiritual, nós encaramos como lições e como experiências. E nós vemos isso nos livros de Emmanuel, nos livros de André Luiz, que todos aqueles espíritos que trouxeram a sua experiência, a sua vida, no final, foram lições, experiências necessárias ao seu aprimoramento, ao seu enriquecimento espiritual. Enriquecendo-te o coração de segurança e de alegria. Segurança porque, na medida que nós vamos evoluindo, nós vamos nos tornando mais fortes. É igual quando nós nos preparamos para uma profissão. Cada profissão, a pessoa vai levar 4, 5, 6 anos para se preparar, e aí tem aquele momento de estágio que nós ainda estamos muito inseguros, tem o primeiro emprego, nosso primeiro contato com aquela profissão ainda muito inseguro, mas na medida que nós vamos caminhando, na medida que nós vamos passando pelas experiências, pelo sofrimento, nós vamos nos tornando mais seguros. E isso nos traz uma alegria. Assim também é a vida. Nós precisamos perder esse medo de arriscar, de inovar, de repente, depois de se aposentar, fazer uma nova faculdade, procurar uma nova profissão. Não para ter dinheiro, mas de repente para auxiliar o próximo. Isso tudo é renovação. Sempre que buscamos coisas novas, estamos ocupando a nossa mente. Não envelhecemos. A nossa carne, o nosso corpo pode envelhecer, mas o nosso espírito torna-se jovial. Mantém-se jovial. Isso tudo é bom para a nossa memória e evita várias doenças. Para que sigas em paz no rumo de conquistas imperecíveis ante o novo amanhecer. Porque fazendo tudo isso, nós manteremos o nosso coração em paz, sereno, para as conquistas imperecíveis. Que conquistas são essas? As conquistas morais e espirituais ante o novo amanhecer, ou seja, ante a nova situação que estaremos vivenciando após o nosso desencarne. Porque entre idas e vindas, encarnando e desencarnando, nós estamos vivendo essas experiências. Hoje nós estamos aqui, na Terra, no planeta Terra, vivenciando essa pandemia, uma experiência muito dolorosa para algumas pessoas que estão passando pelo Covid, que tiveram amores seus que partiram. É muito difícil, mas é uma experiência. Daqui a um pouco nós estaremos do outro lado da moeda, das duas faces, A face encarnada e a face desencarnada. E entre ir e vir, nós estaremos vivenciando essas experiências tão importantes
para o nosso espírito imortal. Então, diante do novo amanhecer, seja despertando na pátria espiritual, seja retornando a uma nova encarnação, que também é um novo amanhecer, com novas oportunidades, nós teremos conquistas imperecíveis, muito valorosas ao nosso espírito. Então, meus amigos, nós vamos finalizar por aqui, mas antes eu gostaria de deixar para todos nós uma mensagem também de Emmanuel, que se encontra no livro Luz e Vida, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier. O nome da página é Confia e Caminha. E ela é bem própria para a situação que nós estamos vivenciando hoje. E para toda e qualquer situação que nós venhamos a vivenciar futuramente. A existência na Terra é comparável a uma viagem de aperfeiçoamento, na qual necessitas seguir adiante, ao lado de nossos companheiros da jornada evolutiva. Muitos te desconhecem, no entanto, Deus sabe quem és. Muitos te menosprezam, contudo, Deus não te abandona. Muitos te hostilizam, mas Deus te apoia. Muitos te reprovam em circunstâncias difíceis, no entanto, Deus te abençoa. Muitos se te afastam da presença, todavia, Deus permanece contigo. À vista de semelhante realidade, sempre que tropeços e provações te apareçam, não te acomodes à beira da estrada. Em algum recanto da inércia, à vista de semelhante realidade, sempre que tropeços e provações te apareçam, não te acomodes à beira da estrada, em algum recanto da inércia. Confia em Deus e caminha. Então, essa é a mensagem do querido mentor Emmanuel. Independente de quaisquer situações que estejamos vivendo, continuemos caminhando e confiando, porque Deus é por nós. Muito obrigado, meus amigos, pela oportunidade, pelas vibrações fraternas que eu senti aqui em todo momento da nossa conversa, pela paciência. E fique à vontade aqui, se tiver alguma pergunta, algum comentário, para que nós possamos dar continuidade à nossa conversa. Poxa, eu que agradeço, Vinícius. Foi linda a palestra, linda as palavras. Eu estava aqui observando, ouvindo, né? E como a gente realmente vive... Hoje, a gente vive num mundo muito imediatista, né? A gente quer as coisas muito para ontem, nem é para hoje. É para ontem, porque já passou. Isso. E aí a gente vai deixando de viver o hoje, né? Hoje a gente está vivendo no futuro, ou a gente fica agarrado no passado, a gente acaba não aproveitando o nosso hoje, o agora. E esse momento de pandemia, né, fez a gente parar, né, voltar para casa e dar um freio, né? E eu falo por mim, uma pessoa que é muito agitada, realmente é difícil parar para pensar e falar, não, calma, vou viver meu dia, vou viver o hoje. Ah, mas, meu Deus, e quando a pandemia vai acabar? Será que vai ser esse ano? Será que vai ser ano que vem? Não, calma, vamos viver o hoje, o agora. Né? O que eu posso fazer? Foi obrigado a parar, né? Fomos obrigados a parar. Fomos obrigados a parar, a ficar calmos e a pensar assim, calma, Deus está no controle, a espiritualidade veio nos dizer que para a gente ficar tranquilos, que tudo vai passar, mas mesmo assim a gente fica nesse misto de... A gente é um povo ansioso, né? Então a gente fica no... Tá bom, e a vacina vai sair amanhã, então assim, por favor, acaba logo. Né? Deus está no controle, tá ótimo, por favor. A nossa demonstração de fé é imediatista, né? E assim, um grande desafio, né, desse momento é o convívio consigo próprio e com a família, né? Porque nós agora tá mais suave, né? Mas nós tivemos um período aí que o isolamento físico ele foi muito grande, né? E graças a Deus que nós estamos encarnados, né?
nesse século que nós temos a oportunidade de ter as mídias sociais, porque senão nós teríamos isolamento social também, né? Porque as pessoas falam de isolamento social, mas eu digo isolamento físico, porque a gente continua tendo relacionamento social através da internet, né? Das salas de bate-papo, do WhatsApp, enfim. Hoje nós estamos aqui fazendo uma palestra, uma conversa, né? As pessoas estão se comunicando. Imagine, lá no século XIX, quando teve várias doenças, né? Quando houve a guerra, e as pessoas não podiam se comunicar. Né? Naquela época que houve a peste bubônica, né? As pessoas tinham que ficar isoladas, não tinha nenhuma forma de se comunicar. E hoje nós temos a oportunidade, mas mesmo assim nós enfrentamos muitos desafios, né? De conviver conosco mesmo. De repente você sobrou um tempo para você, não sei. Para mim sobraram diárias 4 horas, que era o tempo que eu gastava para ir e voltar para o serviço, né? 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então esse meu tempo eu procurei aplicar em outra coisa, atividade física, estudo, né? Então a gente é obrigado a conviver conosco mesmo. E também com a nossa família. Às vezes a gente via a nossa família só de manhã, quando saía para trabalho, e à noite quando chegava. Que às vezes tinha atividade no centro, no final de semana muitas atividades. E a gente teve que conviver ali 24 horas por dia. Isso também foi um grande desafio, né? Isso, para muitas pessoas, trouxe uma maturidade muito grande, né? Para outras trouxeram desafios, né? Às vezes desagradáveis, mas tudo isso faz parte do nosso processo de crescimento. E aí a gente se assemelhar às crianças, né? A, a ver o mundo, né? E é isso, a gente se entender que tudo na vida passa, né? A gente vai envelhecendo, o nosso corpo vai envelhecendo, mas a nossa alma não envelhece, a gente só agrega conhecimento. Então, eu tenho 30 anos hoje, eu não sou mais a Letícia dos 18, né? Mas que bom que eu sou a Letícia dos 30, porque dos 18 aos 30 anos eu tive um conhecimento muito grande, né? Eu tive um percurso muito grande. E aí a Letícia de 30, ela não precisa perder a essência lá da de 18. Ela simplesmente ela agregou conhecimento. A gente acha que envelhecer é endurecer, né? A gente tende a confundir. E envelhecer não é endurecer. Envelhecer é simplesmente agregar conhecimento, agregar experiência, que vão na verdade, nos fortalecer, fazer com que a gente consiga seguir em frente, entender mais os desafios da vida, não sofrer tanto quando a gente sofria quando era jovem, né? E a gente vai aprendendo a ser mais maleável, né? Mais maleável, não duros. É engraçado, né? A questão do tempo. Você falou assim, hoje eu tenho 30 anos. E eu me lembrei, você falou isso, eu me lembrei rapidamente, né? Que eu literalmente te vi na barriga da sua mãe, da Jussara. Porque na época que a Jussara estava grávida de você, eu era jovem de mocidade, junto com a Jane, a Jussara, ela fazia muitas peças aqui na Irmandade, né? E a gente participava. Então, muitas vezes, nós fomos ensaiar na sua casa, né? E você estava na barriguinha da sua mãe. Para a gente ver a questão do tempo, né? Que é uma coisa que não existe. Parece que foi ontem. Você falou agora, passou um filme na minha mente, né? E eu fui lá atrás rapidinho, como se tivesse vivido aquele momento. Então, essa questão do tempo é maravilhosa, né? Quando a gente começa, que a gente assim, expande a nossa consciência, né? Que a gente nos encaramos realmente como espíritos imortais, né? Isso é uma coisa assim muito linda, porque você pode estar às vezes com 80 anos e você se sentir uma pessoa de 20, de 30 anos. Porque a sua mente está trabalhando, está servindo, está procurando coisas novas, está procurando ser útil, né? Isso que mantém o espírito jovem. Quando nós temos, às vezes, pessoas com 20, 30 anos que você olha assim, parece que tem uma alma de uma pessoa idosa, né? Que já está desistindo da vida, está desestimulado. Então, o que eu falei, gente, por maior que seja a dificuldade, nós devemos sempre agarrar a nossa vida com unhas e dentes, né? Nós passamos aí pelo Setembro Amarelo, né? Que nos trouxe muita questão da valorização da vida. Então, busquemos ajuda, né? Tem o CVV, tem muitas entidades que auxiliam nesse processo de você sair do estado depressivo, né? E busquemos a vida, porque a vida é bela, é maravilhosa, nós temos que aproveitar essa oportunidade que nós estamos aqui na Terra para aprender, para rir, para conviver em família, para trabalhar, para nos divertir, enfim.
Nós temos que aproveitar da melhor maneira possível. E você falou do CVV, lembrando também que o CVV não serve só para as pessoas que estão pensando em suicídio, não. O CVV, se você precisar conversar, você quiser bater lá, tô agoniado, tô preocupado com o trabalho, você pode ligar para o CVV, desabafar, né? Desabafar. Eles estão lá, porque às vezes a gente acha que é só no momento ali do ápice do desespero do vou me suicidar, e não, ele é para... Então, as pessoas estão ali para você realmente precisar desabafar, não tem com quem conversar, tô agoniado com alguma coisa, pode ligar para o CVV que eles vão te ouvir, vão conversar com você. E é sempre bom, que conversar é a melhor coisa, a melhor terapia. Você coloca para fora, né, as suas angústias e é muito bom. Obrigado, Marcos, pelas palavras, pelo dia de hoje. Eu agradeço o pessoal que esteve aqui conosco também. Foi muito bom. Passou tão rapidinho que a gente ficava aqui mais 2 horas ouvindo a palestra. Nossa, eu vou ficar de saco cheio. Não, a gente ficava assim, porque a gente vai ouvindo, você falando, vai acompanhando os slides, a gente vai relaxando. Eu que agradeço o carinho aí, as vibrações fraternas. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Eu vou fazer a nossa prece final. Obrigado, pessoal que está aqui conosco. Quarta-feira que vem tem mais. Espero todos conosco mais uma vez. E assim, amado Mestre Jesus, com essas palavras, com esses ensinamentos, a gente se despede da nossa live de hoje. Que essa energia, Senhor, chegue no coração de todos que estão aqui presentes, de aqueles que precisam. Que essa energia, Senhor, possa renovar os nossos pensamentos, possam amenizar nossas angústias, possa curar os nossos males, que possamos, Senhor, estar sempre aprendendo, sempre nos rejuvenescendo, porque somos espíritos imortais e vamos estar sempre jovens e precisamos manter a nossa alma, nosso espírito jovem, que a nossa jornada não nos endureça e se nos fortaleça, para que juntos possamos seguir o caminho do bem, da caridade. Muito obrigado por tudo. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja, graças a Jesus. Graças. Obrigado, Marcos Vinícius, mais uma vez. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima live. Um beijão. Beijo para todos. Tchau.